Amém. 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 Obrigado, Felipe. Que bom que você veio, que bom estarmos juntos, reunidos nessa noite aqui na casa do Senhor. E que bom podemos estar na casa do Senhor nesse dia, quando nós celebramos também a ceia do Senhor. Quando nosso pensamento está voltado para a mensagem da cruz, para a mensagem redentora da cruz, para a mensagem encorajadora da cruz. A cruz de Cristo nos traz uma mensagem de encorajamento, né? A Bíblia nos diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E aqueles que estavam no vale da sombra, para aqueles que estavam no vale da sombra da morte, diz o texto bíblico lá em Isaías, o que aconteceu? Resplandeceu a luz. Então a vinda de Jesus, ela traduziu uma esperança muito grande. Por que uma esperança muito grande? Havia esperança de redenção, havia esperança de salvação. E toda essa redenção, toda essa salvação culmina exatamente na cruz. Na cruz. Culmina na cruz. Tem o ápice na cruz. E a cereja no topo do bolo é a ressurreição. Porque quando chega à cruz, e aqueles circunstantes imaginavam, está tudo perdido, acabou. Os sonhos, e alguns mesmo, aqueles seguidores de Jesus, imaginavam os sonhos que Deus nos fez sonhar, deram em nada. Não é? E seguimos a Jesus e as coisas não aconteceram. E ao terceiro dia, então, aqueles que estavam no caminho para Emaús, ainda estavam vivendo exatamente essa situação de desesperança, de tristeza, e comentavam entre si sobre a situação que viveram desanimadamente, desencorajados. E enquanto caminham, o Senhor Jesus lhes aparece, né? E o que vocês estão dizendo à medida que caminham? Do que vocês estão falando? E eles começam a falar do que tinha acontecido. Ele diz: vocês não sabem de nada. Não sabem de nada. A cruz foi o ápice, né? Mas agora a boa notícia, a boa nova. Havia notícia sim de cruz, havia notícia sim de morte. Havia de fato notícia de sepultura, de um túmulo fechado. Havia de fato notícia do luto, da morte. Mas a última notícia, a notícia fresquinha, a última notícia dos jornais que saem agora de manhãzinha de Jerusalém. O Daily News de Jerusalém anuncia que Jesus vive. As boas notícias que saem agora de Jerusalém anunciam: o Senhor Jesus vive. As novas esta manhã são novas de ressurreição, e a esperança ressurge. A esperança é, de fato, a última e boa notícia que vem de Jerusalém. Força para continuar. Força para continuar. Eu gostaria de, nessa manhã, falar sobre esse tema. O que significou para os discípulos de Emaús, naquele momento, quando eles estavam desanimados, desesperançados. Mas que nós também, vez por outra, precisamos receber alguma coisa assim, dessa forma, dessa natureza. E eu gostaria de trazer para vocês a atenção sobre um momento desses, e eu gostaria de descrever isso, caminhar com vocês. Não, o texto de Emaús, na verdade, é só uma ilustração, só trazendo à memória um outro momento, mas eu gostaria de caminhar com vocês no texto de Atos 23, verso 11. Olha o que diz o texto bíblico. Vamos ler juntos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém, 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 amém. Amados irmãos, eu quero ler só esse verso, apenas esse verso.
Mas eu encorajo você a ler o capítulo anterior e o anterior. Leia o 21, 22 e os versos anteriores no capítulo 23. Para você pegar e se deliciar com o que está acontecendo quando finalmente chegamos ao verso 23. A saga de Paulo, a caminhada de Paulo até ele finalmente chegar a esse momento, quando nós estamos aí no verso 11 do capítulo 23, onde ele tem um reencontro com o Senhor Jesus ressuscitado, onde o Espírito de Jesus, mais uma vez, o Espírito de Cristo, de fato, se apresenta a Paulo, fala ao apóstolo Paulo, está ao lado dele. Vamos ler o texto bíblico, vamos ler, aliás já lemos o texto bíblico, vamos acompanhar esse texto bíblico. Talvez você tenha chegado aqui, nessa oportunidade, nessa noite, e assim como o apóstolo Paulo, naquela oportunidade, depois de ter passado por experiências terríveis, no contexto imediato anterior a esse verso, e esteja precisando de força para continuar. O apóstolo Paulo tinha vivido momentos difíceis, perseguição, confronto. De fato, as pessoas vão às vias de fato, e ele apanha pelo crime de pregar o evangelho. Alguns não se contentam simplesmente em confrontá-lo verbalmente, mas batem nele. E na caminhada da vida nós descobrimos que, de fato, às vezes é preciso parar um pouco para se fortalecer. O apóstolo Paulo estava precisando de força para continuar. E ali na prisão onde ele estava, no lugar onde ele foi, na verdade os romanos colocaram-no na prisão, para que ele não morresse nas mãos dos judeus. E enquanto estava ali na prisão, ele recebe forças para continuar. O Senhor Jesus se lhe aparece ali e dá a ele forças para continuar. E é exatamente por isso que eu estou dizendo que na caminhada da vida, às vezes nós precisamos parar um pouco, para se fortalecer, e então continuar até o destino. E essa pausa muitas vezes não é intencional, nós somos parados, freados, precisamos parar. São situações que se levantam como barreiras para nos parar por um pouco de tempo. E em momentos como um tratamento de saúde, mudança de emprego, algumas outras crises que às vezes acontecem, pode ser um tempo oportuno para renovar a vida e começar uma nova etapa de uma maneira diferente. Momento de reflexão, momento de renovo, momento de receber algo novo da parte de Deus. Paulo, portanto, estava vivendo um momento exatamente assim, momento quando Deus estava falando diretamente ao seu coração, o Senhor Jesus estava ali ao lado dele. A perseguição contra seu ministério se tornou tão forte, que ele foi preso. E dessa vez, de fato, se você ler o contexto imediato anterior, a conclusão que você chega talvez fosse isso que estava na mente de Paulo naquele momento. De fato parecia que era o fim, a sua vida tinha chegado ao fim, o seu trabalho tinha chegado ao fim, e aquela talvez fosse a sua última noite de vida. Paulo precisava de força para continuar, e essa força chega, ali na fria prisão. Paulo recebe a visitação do Espírito do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se lhe aparece em espírito, põe-se ao seu lado e o encoraja. Você já passou por dias assim, em que você precisou de forças para continuar, força para se levantar, onde você esteve de fato prostrado por conta das circunstâncias, por conta das dores, por conta das pressões,
Paulo estava exatamente nessas circunstâncias, nessa situação. Quero refletir com você então nas palavras desse versículo e ver como Jesus nos fortalece quando nós mais estamos precisando. Quando você precisa de forças para continuar, a primeira coisa que nós percebemos aqui no texto que nós lemos é que Jesus se coloca ao nosso lado. Coisa que acontece quando nós precisamos de forças para continuar. Jesus se coloca ao nosso lado. Vocês se lembram que as últimas palavras ditas por Jesus aos seus discípulos foi exatamente essa. A última promessa que Jesus deixou para os seus discípulos foi exatamente essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A última promessa dele. A última palavra dele que ele deixou com os discípulos antes de voltar para o Pai. Então, quando você está enfrentando uma situação dessa que você precisa de força para continuar, lembre-se disso, que Jesus se colocará ao seu lado. Olha o que diz o texto bíblico, no verso 11, na parte A. Você pode ler comigo mais uma vez? Na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele. Ah, meus irmãos, depois de ser açoitado, apanhar dos circunstantes, ser confrontado, apanhar de todos, ser arrastado. Ele foi arrastado para fora do templo de Jerusalém. O apóstolo Paulo tem essa experiência de, na noite fria, naquele calabouço, dentro da prisão, pelo crime da pregação do Evangelho. Na noite seguinte, ele de perceber o Senhor pondo-se ao lado dele, no meio da noite, quando estava sozinho na escuridão, naquela prisão úmida, Paulo sente uma presença especial, diferente com ele. O Senhor Jesus, a quem conheceu, a quem Paulo conheceu, numa outra experiência dramática, na estrada de Damasco, quando ele, com cartas e ordens, licença para matar, ele não era o James Bond, mas ele tinha licença para matar, aparece o Senhor Jesus a Paulo no caminho para Damasco. E agora Jesus aparece novamente para ele. E aí ele aparece quando Paulo mais precisava de uma visita, quando Paulo mais precisava de um companheiro, quando Paulo mais precisava de alguém que estivesse de fato ao seu lado. Jesus está contigo o tempo todo. E quando você mais precisa, é aí que ele se coloca ao seu lado. O texto, ele é enfático. Nada na Bíblia está por acaso. Nenhuma palavra está colocada ali ao acaso. Está colocado ali que o Senhor, pondo-se ao lado dele. A Bíblia diz em Isaías 43, verso 2, o seguinte. Você pode ler o texto bíblico? Eu gostaria que você fizesse essa leitura. Amém. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou cuidar de você. Eu estarei com você. E o Senhor Jesus, o texto que nós lemos lá, parte A do verso 11, diz: na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. Mas ainda, o verso 28 de Mateus, parte B do verso 20, do capítulo 28 de Mateus, diz: e eu estarei sempre com vocês. Você pode ler mais uma vez?
É interessante que Jesus, o texto bíblico então, como eu disse agora há pouco, Jesus não ficou à frente de Paulo. O texto não diz que Jesus ficou acima de Paulo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ficou ao seu lado. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus ficou ao lado de Paulo. O Senhor Jesus estava mostrando para Paulo que ele estava junto com ele, ombro a ombro. Isso é próprio da pessoa de Jesus, que deixou os céus, deixou a glória dos céus para se tornar humano e morrer pelos pecadores, como nós lemos lá em Filipenses, capítulo 2. Então, nas horas difíceis, na hora dos problemas, na hora das lutas, na hora das enfermidades, Ele está ainda mais perto para te ajudar. Você acha que está sozinho? Jesus está ao seu lado. O apóstolo Paulo viveu o pior momento da sua vida, na noite que ele julgava que o fim já tinha chegado, o dia da sua morte tinha chegado. Lucas, o médico amado, descreve no verso 11 esse momento magistral do encontro, do reencontro de Paulo com Jesus dessa forma. E o Senhor Jesus pondo-se ao seu lado. Jesus está ao seu lado nos momentos mais difíceis. Mas em segundo lugar, quando você precisar de forças para continuar, quero dizer a você que Jesus vai encorajar você. Jesus vai te encher de coragem. Jesus vai encorajar você. Qual foi a mensagem que Jesus levou a Paulo? Diz bíblico. Você pode ler? Coragem. Coragem. Essa mesma palavra, Deus já teve que dizer algumas outras vezes, né? A outros personagens bíblicos. Disse, por exemplo, a Josué, né? Tem de bom ânimo, né? Coragem, né? E quantas vezes Deus tem dito isso também a mim e a você, diante de circunstâncias, diante de momentos difíceis da vida. Jesus não apenas colocou-se ao lado de Paulo, não apenas se colocou ao lado de Paulo, mas também liberou sobre a vida do apóstolo Paulo uma palavra de encorajamento. Paulo reconheceu ali aquela voz firme e suave de Jesus. Talvez sentisse algo como o sussurrar da voz do Senhor, falando ao seu ouvido aquela mensagem de fé, de ânimo, coragem. Tem de bom ânimo, coragem. Que som maravilhoso, a voz de Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas, a voz daquele que diz que é me dado todo o poder no céu e na terra, a voz desse Senhor, o Todo-Poderoso, que chega ao seu ouvido, aquele que encorajou Davi, aquele que disse, eu pelejarei por vós, aquele que disse a Moisés, né, dando ao povo para que atravessasse o Mar Vermelho, aquele que disse a Moisés, eu pelejarei pelo seu povo, eu pelejarei por vós e vós calareis. Esse Deus fala ao seu ouvido, lhe dando uma ordem para ter coragem. Coragem. A voz do Senhor, que tantas vezes disse também a mesma mensagem, de uma outra forma, não temais. Não tenham medo. Uma outra forma que Jesus usou muitas vezes para dizer coragem, era exatamente essa, não tenham medo. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele momento, cheio de ânimo, cheio de coragem. Naquele momento as dores de Paulo devem ter sido aliviadas, as dores dos açoites, as dores do espancamento, as dores físicas, mas também a dor moral que ele enfrentou ali, que ele passou ali, quando ele sofreu os açoites, sofreu o espancamento pelos seus próprios irmãos judeus.
aqueles que eram, na verdade, sangue do sangue de Paulo, a mesma nacionalidade. Paulo sofre uma dor moral ali, e ele então ouve a voz de Jesus falando ao seu coração: não tenha medo, coragem. Imagino que os sofrimentos de Paulo ali foram então amenizados, como um balão de ar que estufa com um sopro, a sua alma se recompôs com a alegria do Senhor. Lembra do texto bíblico? Com a alegria do Senhor, que é o quê? A nossa força. A alegria do Senhor encheu o coração e a alma do apóstolo Paulo. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava para se reanimar novamente. Uma só palavra de Jesus. O texto não fala que Jesus fez uma longa explanação. O texto não fala que Jesus ali naquele momento precisou trazer a Paulo um longo discurso, uma longa palavra de ânimo para o apóstolo Paulo, mas apenas disse: coragem. Uma única palavra de Jesus. Uma única palavra de Jesus trouxe vida a Lázaro. Uma única palavra de Jesus trouxe de volta também a menina, filha de Jairo. Uma única palavra de Jesus. Uma única palavra de Jesus. Coragem. Uma só palavra de Jesus reanimou Paulo. Deus, com sua palavra, criou todas as coisas. E é por isso que o que precisamos para ter forças, para seguir em frente, ter forças para continuar, é parar um pouco e ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Ouvir quais são as ordens de Deus, o comando de Deus para esse momento da nossa vida. Qual é a direção de Deus para esse momento da nossa vida? Qual o comando dEle? Qual é a missão que Ele tem para nós nessa hora? Qual é a direção dEle? Oldcraft escreve que Deus ainda fala. Na poluição sonora que nós vivemos, são muitas vozes que nós ouvimos, e às vezes nós ficamos confusos e não conseguimos ouvir direito a voz de Deus. E alguns talvez digam: mas Deus não fala mais como falava no passado. Deus ainda fala, diz esse escritor, àqueles que separam tempo para escutá-lo. Deus ainda fala, àqueles que separam tempo para escutá-lo. Você já ouviu a voz do Senhor em seu coração? Precisamos ter forças. Para que tenhamos forças para continuar, é preciso parar para ouvir a voz de Deus. Ore e peça ao Espírito Santo para falar com você, para dar as instruções, para dar a palavra para você, a palavra que você precisa. Senhor, fala ao meu coração. A oração de Samuel, a palavra de Samuel, a resposta de Samuel naquela madrugada, lembra qual foi? O que Samuel disse naquela madrugada? Fala, Senhor. Por quê? Porque o teu servo ouve. Nós precisamos de força para continuar. Você precisa de força para continuar. Então saiba que Jesus está pronto para encorajar você. O Senhor Jesus vai encorajar você. E você precisa estar pronto para ouvir a direção e o encorajamento que vem do céu. Em terceiro lugar, quando você precisa de força para continuar, Jesus lhe garante prosseguir. Olha o que mais diz o texto desse verso 11 que nós lemos, na parte C do verso. Você pode ler esse momento do verso com voz bem forte? Paulo estava então em Jerusalém. Esse momento de inquisitório de Paulo, essa prisão de Paulo, esse confronto de Paulo acontece no templo de Jerusalém. Tudo isso acontece em Jerusalém. Paulo estava em Jerusalém
e ele tinha acabado de dar seu testemunho. Deu seu testemunho de conversão. Ele fala do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Por isso ele é preso. No capítulo 22 ele fala sobre isso. E Jesus então, nesse momento, ele dá garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite. Nessas palavras que os irmãos acabaram de ler, a garantia implícita, colocada nesse texto, é que aquela não seria a última noite. Quando Jesus diz que ele deverá testemunhar em Roma, está claro que aquilo não era o fim. Ele ainda sairia de Jerusalém e iria a Roma. Nada o impediria. Ele chegaria em Roma e testemunharia naquela cidade. Já estava traçado. Jesus deu garantia para Paulo que aquela não seria a sua última noite de vida. E que ele continuaria em sua importante missão de pregar o Evangelho. Também tem pensado, nunca tem imaginado que ele iria tão longe. Talvez ele nunca tenha imaginado que ele iria pregar o Evangelho, que ele atravessaria de Jerusalém a Roma. Que naquele tempo, o Evangelho através dele percorreria todo o mundo civilizado conhecido naquele momento na história. A promessa de Jesus se cumpriu. A promessa de Jesus se cumpre ali. E você vai acompanhar isso. Lendo a palavra, Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus, lá em Atos 23, de 12 a 21. Jesus o livra ali, livra da morte, e ele foi protegido ali por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Atos 23, verso 23. Em sua caminhada até Roma, Paulo testemunha para o governador Félix e sua esposa Drusila, Atos 24, versos 22 a 27. Olha a caminhada de Paulo. Livramentos e testemunhos. Ele também testemunha para o governador Festo. Olha que ele testemunha autoridades, pessoas importantes, governador de cidades ao caminho. Ele também testemunha do Evangelho para o rei Agripa e para sua esposa Berenice, em Atos 26, versos de 1 a 3. Na viagem, Paulo sobrevive ao naufrágio, Atos 27, versos 27 ao 44. E nesse episódio do naufrágio, naquela ilha onde Paulo permanece, ele é picado por uma serpente. Deus providencia ali a cura. E enquanto ali está, Paulo prega para quase todos os moradores daquela ilha. E muitos são curados pela instrumentalidade de Paulo. O testemunho de Paulo naquela ilha, de passagem por aquele lugar. Mas não apenas aqueles que moravam naquele lugar, mas todos aqueles que com ele iam naquela embarcação. Recebem o testemunho de Paulo. Não apenas os que estavam presos com ele, mas também toda a tripulação, os soldados, aqueles que comandavam aquela embarcação. Todos ali são alcançados pela mensagem do Evangelho. Porque quando percebiam que o barco iria naufragar, que todos iriam morrer, a mensagem de esperança de que ninguém morreria vem da boca do apóstolo Paulo. Paulo manda que todos ele era o prisioneiro. Ele estava sendo conduzido para ser julgado em Roma. E é ele quem reúne a todos, comandantes e comandados, presos, e mande que todos se acalmem, porque Deus havia falado para ele que nenhum daqueles que ali estavam morreria. E a partir dali é Paulo quem comanda toda a história, toda a situação. Leia lá o texto bíblico que você tomará conhecimento disso. Finalmente Paulo chegou a Roma, onde teve a oportunidade também de pregar. Atos 28, versos 22 a 29. Ali ele teve uma vida normal. A Bíblia diz em Atos 28, nos versos 30 e 31, o seguinte: por 2 anos
permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Jesus tem um plano de paz para você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E se você viver o propósito de Deus em sua vida, Ele te garante vitória. Paulo, ele decidiu que a vida dele pertencia a Jesus. Ele chegou mesmo a escrever o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E naquele dia lá na prisão, quando ele entendia que o fim tinha chegado, Deus ainda tinha missão para ele, Deus ainda tinha um propósito para a vida de Paulo, e o próprio Jesus então vem ao lado dele e diz: ainda não é o fim. Você irá a Roma e vai testemunhar em Roma. E tudo isso acontece entre Jerusalém e Roma. Assim como mostrou para Paulo que ele queria, também nós podemos ter certeza que Deus irá revelar a você o que Ele deseja que você alcance pela fé. O que Ele quer que você alcance pela fé. Ele pode levar você muito além do que você imagina. Porque Ele segundo a sua palavra, em Efésios capítulo 3, verso 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu amo esse verso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Já entendeu o que Deus quer da sua vida, o que Ele deseja realizar através da sua vida? Eu quero dizer que Jesus te garante vitória. Jesus deseja ajudar você a continuar. Ele deseja te dar força para continuar. Será que você chegou ao momento da sua vida em que o desafio parece grande demais? A montanha para subir está difícil demais, íngreme demais. As pernas parecem não aguentar, as forças físicas faltam. E você precisa de força para continuar. Jesus deseja te ajudar a continuar nessa caminhada. E quando você achar que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se da palavra dessa noite. Lembre-se, quando você precisar de força para continuar. Primeira coisa que nós falamos nessa noite, quando você precisa de força para continuar. Lembre-se que Jesus está ao seu lado. Quando você precisar de forças para continuar, lembre-se que Jesus está ao seu lado. Lembre-se também, em segundo lugar, que Ele fala ao seu coração dizendo: coragem. Em outras palavras, como Ele disse tantas vezes, não tenha medo, não temais. Mais ainda, Ele te garante a vitória, mostrando o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, finalmente, quero dizer a você: força, meu irmão, força, minha irmã, não desanime, não desista. O Senhor Jesus está contigo e Ele te ajudará até o fim. Amém? Não te deixarei, nem te desampararei. É o que o Senhor Jesus diz lá na epístola aos Hebreus: não te deixarei, nem te